perceberam quantos problemas nós temos no seio familiar? Quantos problemas nós temos dentro da nossa casa? E eu quero te deixar bem claro, não é apenas você que enfrenta esse tipo de dificuldade. Mas por quê? Por que passarmos por tantas lutas? Por que passarmos por tantos obstáculos justamente onde deveríamos encontrar paz, tranquilidade, justamente onde deveria reinar todas as formas de amor? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Meu nome é Uriel Santos e são a esses questionamentos que nós vamos tentar responder hoje em nosso Evangelho do Dia. No livro Empatia Todo Dia, o amigo Jaime Ribeiro nos fala: os filhos deveriam enxergar os mais velhos como sábios, da mesma forma que os seus pais acreditavam que eles eram gênios quando ainda nem sabiam falar. Os olhos do amor nos vigiaram e velaram o nosso sono. Temos a obrigação de olhar esses olhos, encontrar sabedoria e expressar a nossa gratidão. Indo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, Kardec conversa conosco sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, dizendo que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque existia antes da formação do corpo. Não foi o pai, não foi a mãe quem criou o espírito do seu filho. Ele não faz senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral, fazendo-o progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e após a sua encarnação. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós já começamos a entender quais os encontros que realizamos dentro do nosso lar. As famílias são compostas por espíritos simpáticos, antipáticos ou estranhos uns aos outros. Nos afiança aqui Kardec que não são os laços da consanguinidade que estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Vamos nos lembrar que estamos atravessando uma existência, uma experiência corporal, porém somos seres espirituais, com histórias multisseculares, com histórias multimilenares. Nós somos imortais. Nós já estamos nos conectando às pessoas há lustros e lustros, séculos e séculos. Portanto, aquele que figura hoje como o nosso filho, a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa irmã, aquele que hoje trabalha conosco nas fronteiras do lar, em outro plano de atuação, em outra vida, nessa multifacetariedade da existência, em outra vida pode ter sido, por que não, um desafeto que nós chamamos ao lar, ou que ele nos chamou ao lar,
para apararmos as nossas arestas. Porque todos, meus irmãos, todos, minhas irmãs, precisamos nos unir em amor. Essa é a nossa essência fundamental. Amar. A nossa essência fundamental é replicar e aplicar o amor que o Criador nos concedeu de herança. Portanto, se nós temos algum ponto que precisa ser corrigido, nós o iremos transformar em bases de amor. Não importa quanto tempo isso leve. Então, um desafeto do passado, nós podemos estar reencontrando, e é muito normal que nós estejamos reencontrando, e como afirma Emmanuel na obra Vida e Sexo, é quase que certeza que nós o tenhamos reencontrado entre as quatro paredes do nosso lar. Na obra Pensamento e Vida, este mesmo benfeitor entrega a seguinte definição: os laços de sangue para a individualidade humana podem ser apreciados como os centros essenciais dos seus reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado devolve. Portanto, simpatias e antipatias que são colocadas para trabalhar em amor. Aos simpáticos, uma depuração cada vez maior de seus relacionamentos. Aos antipáticos, aos que têm dificuldades, um trabalhar primeiro em aparar arestas, para que o ódio transforme-se em bases sagradas de amor. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, a dificuldade que você hoje encontra na família, o obstáculo que nós hoje encontramos no seio familiar, no reduto do nosso lar, é uma oportunidade abençoada de trabalho. É um cadinho de lutas redentoras que transformam o campo estreito da parentela corporal em laços perenes de união fraterna e amorosa, em laços indeléveis que conectam os espíritos. Saibamos nos esforçar, saibamos trabalhar e saibamos modificar aquela dificuldade do lar em critérios sempre puros de amor. Desculpe, perdoe, dialogue, seja tolerante, use de benevolência. Entenda que aquele ou aquela que está ao teu lado é o ponto inicial para que no futuro dos séculos você consiga expandir a todos os seres o amor que nos é ofertado pelo Pai. Comecemos esse trabalho abençoado dentro das nossas próprias casas. Paz e luz no coração de todos, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se o Pai assim o permitir.